Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje com o nosso jornalista na área do desporto, como é habitual, o Armando Alves, que nos traz aqui mais alguns temas na área do desporto, evidentemente. Bom dia, Armando. Para hoje o que é que se segue? Olá, muito bom dia. Vamos falar de modalidades de pavilhão, começando pelo futsal, porque embora haja muita gente entusiasta destas modalidades, há também muita gente a quem, digamos, estes fenómenos passam um pouco ao lado. E é bom que se diga que, tanto no futsal como também no basquetebol, as equipas do Portimonense estão a lutar pela subida à primeira divisão. Sobretudo no futsal, o registro é muito significativo, uma vez que em 9 jogos a equipa sénior do Portimonense ainda não perdeu, lidera a sua série na segunda divisão, está em boas condições de garantir o apuramento para a Taça da Liga, em que poderá defrontar ou o Benfica ou o Sporting, e portanto, a probabilidade de termos o Portimonense a bater-se com um dos maiores clubes do país, sabendo-se também que Benfica e Sporting no futsal são duas potências a nível mundial, e portanto isto poderá acontecer já a curto prazo. Mas tudo boas notícias, evidentemente. Naturalmente que sim. O futsal tem tradições em Portimão durante muitos anos, durante alguns anos. O Portimonense esteve representado na primeira divisão, foi de resto até agora a primeira e a única equipa do Algarve a participar na primeira divisão nacional de futsal, e é natural que haja a ambição de voltar a esse patamar. Para já a equipa tem dado excelentes indicações, ainda no último jogo ganhou por 6-2 à equipa do Livramento, e portanto isso é um indicador de qualidade. A equipa na época passada já era boa, chegou a sonhar com a subida, mas depois na ponta final acabou por quebrar um bocadinho. Esta temporada esse grupo foi reforçado, e portanto é de esperar que o Portimonense no futsal, estas coisas são como são, os resultados é que vão ditar se as ambições do Portimonense poderão ou não ser concretizadas, mas parece-nos evidente que o futsal do Portimonense tem uma equipa mais forte do que tinha na época passada e que está em melhores condições para poder lutar pela subida à primeira divisão, que a acontecer será naturalmente muito relevante. Trata-se de uma modalidade em franco crescimento, de uma modalidade que atrai multidões, de uma modalidade que, do ponto de vista das transmissões televisivas, é também muito interessante, porque, ao contrário do futebol, em que temos vários jogos de 0-0, no futsal isso é praticamente impossível. O mais frequente é no mesmo minuto acontecerem 2 ou 3 gols. É uma dinâmica diferente. Exato. E, portanto, isso prende as pessoas, e é uma modalidade, a modalidade que registra maior crescimento nos últimos anos, quer a nível de praticantes, quer a nível também de transmissões televisivas e de interesses comerciais associados à modalidade. E, portanto, é algo que está a crescer e a crescer bastante, e, como digo, Portimão tem tradições e faz todo o sentido que haja um esforço para que a modalidade possa voltar à primeira divisão nacional, dando outro destaque ao Portimonense, a Portimão e ao Algarve. Por outro lado, no basquetebol, onde o Portimonense também há 2 anos andou na primeira divisão, sendo que aí foi uma aventura esporádica. O Portimonense chegou à primeira divisão e desceu logo nessa época, mas os responsáveis pela secção de basquetebol do Portimonense são teimosos, e ainda bem que o são, e esta época a equipa está novamente a lutar pela subida à primeira divisão. Em 9 jogos tem 7 vitórias e 2 derrotas, e melhor, só o Cabo Madeira que vai no primeiro lugar. O Portimonense está em segundo lugar na sua zona, e garantindo um lugar entre os 4 primeiros, que é muito, muito provável, porque já há aqui uma diferença relativamente considerável em relação ao quinto. Para utilizarmos aqui um termo de comparação,
o Portimonense, que está em segundo lugar, tem 2 derrotas, o quinto já tem 6 derrotas. E, portanto, seria necessário um descalabro na ponta final para o Portimonense perder a sua vaga entre as equipas que vão discutir a subida no basquetebol. E seria algo magnífico termos no mesmo ano 2 modalidades de pavilhão, e ainda para mais 2 modalidades que cativam o entusiasmo de muita gente, como são o futsal e o basquetebol. Dizia, termos nessas 2 modalidades o Portimonense a subir nas 2 à primeira divisão. Isso era a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Sim, e seria também uma forma de afirmação da cidade e da região através do desporto, porque o que acontece é que no futsal o Algarve não tem ninguém, não tem nenhum representante na primeira divisão. No basquetebol temos o crónico imortal, há muitos e muitos anos na primeira divisão, mas não temos mais ninguém. E, portanto, seria também uma forma de, no basquetebol, juntarmos mais uma equipa e mostrarmos a força do Algarve. Aliás, o basquetebol tem muitas tradições no Algarve. Pode dizer-se que a seguir ao futebol, muito provavelmente, é a modalidade com mais tradições. Houve anos em que o Farense, o Olhanense e por aí fora. E, a propósito de basquetebol, gostaríamos aqui de fazer uma referência póstuma a António Feo, que foi o grande responsável por levar primeiro pescadores, a Casa dos Pescadores, aquele ringue que ainda existe ali junto à Casa dos Pescadores. Sim, e que parque agora de estacionamento. é um parque de estacionamento, não é aproveitado para atividades esportivas, lamentavelmente. Aí a Casa dos Pescadores, através do António Feo, que tinha sido basquetebolista no Sporting, que foi internacional por 9 vezes e depois regressou a Portimão, e foi ele que difundiu o basquetebol nos pescadores. E levou os pescadores à primeira divisão nacional pela primeira vez. E depois levou também o Portimonense pela primeira vez à primeira divisão nacional no basquetebol. E, portanto, curvemos-nos perante a memória de alguém que lhe seja feito, evidentemente. Exatamente. Sim, não apenas no basquetebol. Eu lembro-me, ele chegou a contar-me essas histórias. O António Feo foi campeão nacional de motonáutica. E no primeiro ano em que foi campeão nacional de motonáutica, não é como hoje que se compra um barco facilmente. Na altura não era assim. E foi ele que construiu nos estaleiros das empresas dele o barco com que foi campeão, com as indicações dadas por ele. Façam assim, façam assado, no sentido do barco ter a aerodinâmica necessária, digamos, para poder ser competitivo. O tão conhecido 111. Exatamente. E a tal ponto o barco ficou tão competitivo que durante uns bons anos nenhum outro o superou a nível nacional. E depois, já numa fase mais adiantada da sua vida, o António Feo foi ainda campeão de ténis, campeão nacional de ténis em veteranos. Era um sobredotado na área do desporto. E, portanto, estamos a falar de uma das maiores figuras de sempre da história do desporto na nossa região. E começando esta minha intervenção em tons festivos, exaltando aquilo que o futsal e o basquetebol têm feito, deixamos também esta nota de profundo agradecimento e uma referência à memória de António Feo, que vai ficar para a história como um dos maiores desportistas de sempre. Mesmo para finalizarmos, Armando, esteja mais alguma coisa rápida? Não poderemos falar em nota de rodapé dos problemas que afetam a equipa principal do Portimonense, que está na segunda Liga e que vai em 6 jogos consecutivos sem vencer e com problemas que são conhecidos, são públicos, de salários em atraso, e portanto isso é um sinal de preocupação. Esperemos que as coisas melhorem rapidamente, tanto do ponto de vista do cumprimento das obrigações salariais, como também do ponto de vista dos resultados desportivos, uma vez que é importante, naturalmente, para Portimão, para o Portimonense, manter a sua equipa nos escalões profissionais, sendo que é a mesma equipa que nas primeiras jornadas andou nos lugares da frente da classificação, portanto, alguma qualidade haverá ali seguramente. É um momento mau e esperemos que as coisas se recomponham e que seja possível encarreirar uma série de resultados positivos que voltem a colocar a equipa na primeira metade da tabela classificativa. Ok, Armando, obrigado pela tua sempre preciosa colaboração. Um abraço, até à próxima. 2 dedos de conversa.
Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.